Bom, meu nome é Sandro, tenho 42 anos de idade, atualmente eu resido na cidade de Cuiabá, em Mato Grosso, e estou como responsável de área da Era Centro-Oeste na RM Cuiabá. Eu sou da terceira geração de praticante do budismo. Meu irmão nasceu com vários problemas de saúde, muito grave, e foi num momento bastante decisivo, né, ainda ele bebê, que ele estava hospitalizado. E aí os médicos falaram para minha mãe, né, se ela acreditasse em alguma coisa, que ela se apegasse nisso, porque meu irmão, ele estava com os dias contados. Então, desde então, né, minha avó incentivou muito minha mãe naquele momento para que ela pudesse voltar à prática e assim, né, poder fazer com que meu irmão pudesse se recuperar da saúde. E assim foi feito, né? Ela se desafiou junto com meu pai e aí conseguiu, né, através do Daimoku, transformar essa situação da saúde. A gente teve um grande desafio, né, após essa grande conquista, e isso a gente começou a enfrentar várias dificuldades financeiras, isso no início da década de 90. E foi quando meu pai e minha mãe decidiu, né, como oportunidade, ir para o Japão para poder trabalhar lá, pagar as dívidas que tinham acumulado aqui no Brasil e assim a gente tentar um recomeço. Bom, chegando no Japão não foi um momento muito fácil e eu tinha 14 anos, não compreendia porque eu estava vivendo aquela situação. Então cheguei lá, minha mãe incentivava para que eu pudesse estudar, eu não quis. Então, como eu não tinha nada para fazer em casa, né, ajudava nos afazeres do dia a dia, mas, né, o que eu tinha para fazer era Daimoku e ler, né. Então foi um momento assim que eu pude desafiar, mesmo com muito jovem, né, eu pude desafiar bastante Daimoku para compreender aquele momento que eu estava vivendo. E um daqueles momentos, né, foi quando eu peguei, né, a Nova Revolução do volume 1, no capítulo Alvorecer, que da Sensei cita a seguinte orientação nesse trecho. A felicidade não necessariamente a estará esperando ali, a menos que transforme o seu karma. Os problemas o seguirão onde quer que eu vá. O budismo de Nichiren Daishonin, entretanto, permite-nos transformar o local onde encontramos agora na Terra da Luz eternamente tranquila e construir aí o Palácio da Felicidade. Então eu mesmo, muito jovem, né, eu consegui entender, né, esse incentivo e mudar minha postura perante a condição que estava vivendo. A partir desse momento eu mudei, né, eu falei, não, então aqui que eu preciso transformar a minha condição de vida, né? Fazer com que essa localidade seja realmente o castelo do Konsen-Rufu que eu possa atuar. Mas o desejo de voltar para o Brasil, objetivos que eu tinha lançado, né, para o meu futuro, sempre visava aqui no Brasil. Então teve um momento, né, que apareceu uma oportunidade de eu estudar e quando eu me formei, né, eu pude voltar para o Brasil com uma profissão. Chegando no Brasil não foi tão simples, né, apesar da formação, e aí foi quando tive a oportunidade de ser chamado para trabalhar em Cuiabá, aqui em Mato Grosso, e desde então, né, vários desafios foram surgindo, né, profissionalmente falando. Teve um momento assim que eu tive conflitos muito fortes com a diretoria, né, então naquele momento eu pude desafiar muito na prática da fé. Foi um momento onde estava acontecendo várias campanhas da BSGI, né, a campanha de Shakubu, aquele movimento de bastidor. Então eu pude me dedicar ao máximo na luta da Soka Gakkai. E aí, como consequência, eu vejo isso como boa sorte, com reflexo da minha prática, né. Toda a diretoria que até então tinha problemas de adaptação, eles foram mudados. E isso fez com que eu pudesse, né, colocar em prática tudo aquilo que eu podia realmente fazer e não estava conseguindo. Falar um pouco de Ikeda Sensei é como se eu falasse de um papel materno ou paterno, né, por dizer assim, né, dentro da minha vida. Desde criança, desde que eu nasci, né, sempre tive a figura do Ikeda Sensei, a pessoa do presidente Ikeda muito próximo da gente, né, porque a relação de mestre e discípulo não é a relação de estar ao lado do mestre fisicamente, mas sim estar levando Ikeda Sensei no coração todos os dias. Então, assim, o sentimento de gratidão, né, quando a gente compreende esse verdadeiro significado, começa a fazer tudo muito sentido, né, o que a gente aprende na prática da fé. E a gente ter tido Ikeda Sensei, né, fisicamente, presencialmente na nossa vida e ter treinado a gente com a própria mão, né, isso não tem preço. Então hoje, nessa luta da Liga Monarca, né, falando do meu distrito especialmente, do distrito Cuiabá, né, até recentemente dialogando com a juventude Soka, né, eu tive assim,
o privilégio, né, de ter umas pessoas, uns jovens, né, dentro do meu distrito que realmente fazem a diferença. E que a gente vê que é possível essa mudança, né? Como membros da Soca Gakkai, membros da BSG, a gente tem essa grande oportunidade nesse momento que nós estamos vivendo. O meu desejo, né, o meu desafio, fazer essa grandiosa luta nessa reta final, né, visando 2030, né, é realmente isso, né, sair da zona de conforto, nos desafiar, né, e não ficar só nos bastidores, mas, né, criar estratégia para colocar isso em prática na sociedade. A gente, como discípulos diretos do Ikeda Sensei, está atuando ativamente na linha de frente em prol do Kosen Rufu.